Olá pessoal, estamos aqui de volta, aqui para o professor Batan de Artes. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aí aos nossos assuntos, né? Ainda falando de Renascimento, a arte do Renascimento. E agora a gente vai falar sobre as técnicas, né? Algumas técnicas que ajudaram os artistas do Renascimento a passar com mais verdade, né? Mostrar com mais verdade, dar mais verdade nos seus trabalhos, nas suas obras, nos seus desenhos, nas suas pinturas. Ok? E a gente começa com a técnica de luz e sombra, né? O que é? Luz e sombra são elementos fundamentais na linguagem visual. Com elas podemos criar no desenho, na pintura e escultura, belíssimos efeitos, como o de dilatação do espaço, o de profundidade e o de valorização da parte mais iluminada. Na história da arte, a junção das palavras luz e sombra remete à técnica de pintura, onde o artista tenta transmitir com mais verdade, com mais veracidade, né, um objeto que está na forma bidimensional, né, com largura e altura, certo? A gente já falou disso. E passando para a forma tridimensional, ou seja, com altura, largura e profundidade. Ok? A luz pode ser natural e artificial, né? Luz natural é quando o objeto recebe a luz do sol. Ok? E a luz artificial é quando o objeto recebe luz de maneira artificial, ou seja, de uma lâmpada, né? De uma vela, ou seja, e etc. Certo? Lâmpada, vela, então, artificial. Beleza? Como este exemplo aqui. A sombra, ela pode ser tanto própria como projetada. A sombra própria é a que está no próprio objeto e aparece sempre que ele esteja voltado para um ponto de luz, né? E a parte iluminada do objeto faz sombra na parte que ficou atrás. Olha só o exemplo. Tá? Então a sombra própria é a que está no próprio objeto. Agora, sombra projetada. Ó, um exemplo aqui do meu braço, né? A que se projeta fora, né? A que se projeta, está se projetando fora, tá? É a que aparece fora do objeto, né? Decorre do mesmo ponto de luz que, incidindo sobre o objeto, né? Como aqui no meu braço, a luz daqui no meu braço incide lá fora. A sombra, né? Fica fora. Forma a sombra própria, tá certo? Como este exemplo aqui. Ok? Então, luz e sombra é simplesmente, né, a parte do acabamento de uma obra, de um desenho, de uma pintura, né, de uma obra de arte. Mais importante, não dá para você imaginar um objeto, né, uma obra de arte finalizada se este não tiver luz e sombra, né? Com o sombreamento, a ilusão mágica da realidade, né, tridimensional, aparece em seu papel. Não é isso? Isso tendo sombreamento. Se o objeto for iluminado por todos os lados ou tiver sombra ou escuro por todos os lados, ele não aparece. Ou seja, você verá tudo claro ou tudo escuro. Certo? Então é necessário determinar uma fonte de luz, né, para iluminar o objeto, iniciando assim a forma do mesmo. Beleza? Bom, outra técnica, né, que os artistas do Renascimento usaram muito, né, foi a técnica do esfumato. O que é isso? Né? Esfumato foi outra técnica, né, de arte desenvolvida por Leonardo da Vinci, né, que ele conseguia reproduzir com fidelidade a textura da pele humana, através de uma série de camadas de tinta para gerar suaves graduações
entre as tonalidades que davam um efeito, né, de esfumaçado. Foi a forma, né, que ele criou, de passar ao olho humano a sensação de profundidade, de forma e volume. Ou seja, a tridimensionalidade, né, nos desenhos e pinturas. A forma que ele passou de dar mais verdade, mais realidade. Certo? Em materiais de fricção, né, como o grafite, né, o lápis, né, o pastel seco, né, ou carvão, o esfumato pode ser realizado esfregando o dedo, né, sobre o desenho, para que os riscos desapareçam, né, e fique apenas o degradê. Estão vendo aí o exemplo? Certo? Leonardo da Vinci também descreveu o esfumato como, olha só, ele descreveu o esfumato como sem linhas ou fronteiras, na forma de fumaça ou para além do plano, né, de foco. Em outras palavras, o que significa, o que ele quis dizer? Que o esfumato não era apenas uma técnica, mas um recurso que não endurecia os contornos, e sim amenizava a expressão humana. Né? Ele costumava dizer que a pele humana não tinha um contorno. Não é isso? Esse tipo de técnica ele mostra aqui neste quadro, neste famoso quadro, a Mona Lisa. Onde ele faz esse esfumaçado, né, para dar mais verdade na pele, né, da imagem da Mona Lisa, aqui, do rosto da Mona Lisa. Certo, gente? Então é isso, né? Trabalhamos aí as técnicas que ajudaram os artistas do Renascimento a dar mais verdade, mais realidade, passar com mais verdade. Porque exatamente era esse o objetivo, foi esse o objetivo da arte do Renascimento. Trazer as coisas com mais verdade, né? Onde elas pudessem se aproximar, ser a própria natureza. Né? Se eles queriam mostrar a natureza, eles tinham que passar com verdade, trabalhar com verdade, trabalhar a razão mesmo, né? Tanto na pintura, na escultura, na arquitetura, ok? E foi preciso que eles criassem essas técnicas. Beleza, gente? Então a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai trazer atividades para vocês, ok? Então a gente espera que todos vocês estejam bem, né? Sempre se cuidando, tomando os devidos cuidados, tá bom? Grande beijo do professor Batan. A gente retorna depois aí com uma próxima aula. Tá bom, gente? Valeu!